Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Meu nome é André, sejam muito bem-vindos ao canal Palmeiras Racional. Muito obrigado pela presença de vocês por aqui. E o vídeo dessa semana é sobre esse polêmico acordo entre as diretorias de Palmeiras e São Paulo, para o Palmeiras jogar no Morumbi e o São Paulo jogar no Allianz Parque. Está dando uma polêmica muito grande pelo lado palmeirense, da torcida palmeirense, por todo o histórico, né, que o Palmeiras tem com o São Paulo Futebol Clube. E a gente vai falar um pouco desse acordo, de tudo isso que está envolvendo, tentando ter uma pegada mais racional, que é essa pegada aqui do canal de tentar entender o lado mais racional da coisa do futebol e analisar um pouco a parte técnica, a parte política, que é importante a gente falar, né? E também de segurança pública, beleza? Mas antes de começar, peço para você deixar teu like, não esquece para ajudar a fortalecer o canal crescer e o vídeo chegar para mais pessoas. Bom, o Palmeiras jogou contra o Santos agora no último sábado, no Morumbi, como primeiro teste aí desse acordo, né? Nesse início desse acordo entre as duas diretorias. O Palmeiras já tinha jogado no Morumbi outras vezes, mas agora foi a primeira vez com esse acordo selado entre as duas diretorias. De Palmeiras joga no Morumbi, São Paulo joga no Allianz Parque. E teve um pouco mais de 49 mil pessoas. Foi uma experiência bem positiva, né? Então não tivemos problemas de depredação, de quebra de cadeiras ou de patrimônio ali relacionados ao São Paulo. Tivemos um público bem legal, um público diferente também um pouco do que comparece no Allianz Parque. No Morumbi tivemos ingressos mais baratos, né? Ingressos a partir de R$ 40, coisa que no Allianz Parque não acontece. No Allianz os jogos são mais caros, então muitas pessoas que não podem, que não conseguem ir no Allianz Parque, conseguiram ir nesse jogo no Morumbi, tanto que se analisar lá o borderô e tudo mais, você vai ver que a grande parte desse público de 49 mil pessoas não é associado ao Avante, então é um público um pouco diferente do que geralmente comparece no Allianz Parque. Isso é muito interessante, é muito bom, Palmeiras inclua, né, ter essa inclusão de torcedores, é muito positivo. Tá? Vamos falar sobre o aspecto técnico primeiro. Muita gente que é contra essa ideia do Palmeiras jogar no Morumbi defende que o Palmeiras, quando não possa jogar no Allianz Parque, por causa da grande agenda de shows que o Allianz tem, hoje talvez seja o principal local para grandes shows em São Paulo, então o Palmeiras acaba ficando sem poder jogar no Allianz em alguns jogos durante o ano. Muitas pessoas que são contra a ideia de jogar no Morumbi defendem que o Palmeiras jogue ou no interior, ou no Canindé, né? Ou em Brasília, Nordeste, Norte do Paraná, onde o Palmeiras tem muita torcida. Acho que quando se fala de jogar no interior ou longe da Grande São Paulo, fica um pouco mais complicado pelo calendário, né? Um calendário muito apertado de jogo quarta e domingo. Então você ter esses jogos que teoricamente são que o Palmeiras é mandante, jogar longe de São Paulo, onde você tem que viajar, fica um pouco mais complicado, né? Então a gente pega esse jogo contra o Santos, por exemplo. Na quarta-feira o Palmeiras jogou contra o Mirassol lá em Mirassol, que é próximo a São José do Rio Preto, e é bem longe de São Paulo, acho que cerca de 500 quilômetros. Então o Palmeiras jogou quarta-feira à noite lá, então imagina o Palmeiras volta para São Paulo para depois no sábado, na sexta já ter que viajar para poder jogar no sábado contra o Santos como mandante em algum local mais distante. Acaba não sendo uma logística muito positiva, né? Então se tivesse a semana livre, poderia se pensar nessa possibilidade, mas não é a realidade do Palmeiras, que é disputando diversas competições. Então eu acho que jogar fora de São Paulo, da Grande São Paulo, é algo inviável no momento, tá? Nos estádios aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, Grande São Paulo, se a gente for ver, a gente não tem tantas boas opções assim. Né? Talvez a melhor opção fosse o Pacaembu, mas o Pacaembu, como todos sabem, está em reforma. Talvez ano que vem ele esteja pronto para receber, e aí seria uma outra conversa para receber jogos, né? E aí seria uma outra conversa. Por enquanto não tem a possibilidade do Pacaembu. Na cidade de São Paulo, além do Morumbi, tem o estádio do Corinthians, que é mais complicado, né, por toda a rivalidade. E o Palmeiras nunca jogou lá, né, nunca foi mandante. É diferente do Morumbi, que o Palmeiras já tem diversos jogos históricos do Palmeiras como jogando no Morumbi, e o Morumbi historicamente era um estádio neutro, né, era um estádio que se dividia meio a meio. Então tem uma diferença entre jogar no Morumbi e jogar na Arena do Corinthians. Tá?
Temos o Canindé. Canindé foi reformado, está até com um bom gramado agora. Não é excelente, mas é ok. Mas além do gramado ser pior do que o do Morumbi, o gramado do Morumbi é muito bom. Também a capacidade do Canindé é pequena, acho que não dá nem 20 mil pessoas ali. Então acaba restringindo. Em vez de você incluir mais torcedores, né, diferentes que não conseguiriam ir no Allianz Parque, você acaba talvez até excluindo, sendo mais difícil de comprar ingresso, e é uma capacidade bem pequena, né? Temos a Arena Barueri, que é na Grande São Paulo, mas está com um gramado bem ruim e tem um acesso mais complicado. O Palmeiras não teve boas experiências de grandes públicos lá nos últimos jogos, né? Tem o estádio de Santo André também, mas acaba sendo similar ao que é em Barueri, pouca capacidade, um acesso não tão fácil. Então, acaba que o Morumbi é a melhor opção para o Palmeiras jogar tecnicamente. Então, tem o gramado excelente, de ótimo nível, o Abel Ferreira gosta, né, aprova, e realmente é muito bom o gramado do Morumbi, a gente tem que ressaltar isso, a bola rola fácil, não tem problema de buraco, de gramado alto, é muito bom o gramado, dá para praticar um futebol de ótimo nível técnico. E tem a capacidade do estádio de mais de 60 mil torcedores, que você pode trazer torcedores de diferentes níveis sociais, torcedores que não estavam acostumados a ir no Allianz Parque, não conseguem ir no Allianz Parque, né? O Morumbi recentemente teve a inauguração da estação do metrô, então o acesso ao Morumbi hoje é muito mais fácil do que era antes. Antes não tinha metrô perto, então era um acesso difícil, chato de ir para o Morumbi, né? Hoje em dia não, tem a estação de metrô, a linha amarela, se não me engano, lá, que é bem próximo ao estádio e facilita muito o acesso. Então, não tem pontos negativos para se ressaltar sobre o aspecto técnico do por que não jogar no Morumbi. Tá? Então, acho que é a melhor opção para o Palmeiras jogar, é a opção que a comissão técnica prefere também, é importante a gente ressaltar isso, porque o Abel, ele é uma voz muito importante nas decisões técnicas do futebol do Palmeiras. Então, sob o aspecto técnico, faz sentido o Palmeiras jogar no Morumbi. Tá? Sob o aspecto político, tá? Aí é uma questão um pouco mais complicada. Eu tenho a opinião seguinte: torcedor tem que torcer, dirigente tem que dirigir. Presidente de clube, ele tem que ser o mais racional possível. Lógico, tem o lado passional, o lado torcedor, que a gente nem sabe se a Leila tem muito esse lado torcedor do Palmeiras, eu duvido um pouco, mas esse é um outro assunto, tá? Então, o dirigente, o presidente, ele tem um lado passional, mas ele tem que ser o mais racional possível para tomar as melhores decisões, tá? Porque se ele for muito passional, ele vai ficar mudando de ideia toda hora, ele não vai ter muita convicção, talvez ele não tome as melhores decisões, tá? Se deixar somente o lado emocional. Então, tem que ser muito racional, são números, dinheiro envolvido, tem muitas coisas envolvidas, tá? Então eu acho que o dirigente ele tem que afastar o lado passional e focar muito no racional. O palmeirense tem um aspecto histórico com São Paulo, né? Tem a famosa frase que pro palmeirense que Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. Todo palmeirense já ouviu isso, meio que leva a isso. Tem uma rusga com São Paulo muito forte, né, pelo fato lá nos anos 40, o São Paulo ter tentado tomar o Parque Antártica do Palmeiras, e diversas questões, né, quando o Palmeiras muda de nome de Palestra Itália para Palmeiras, o primeiro adversário é São Paulo, e o Palmeiras é campeão em São Paulo digamos, foge do confronto, né, no intervalo e não volta para o segundo tempo. Então tem muitas coisas, tem do ex-presidente de São Paulo recente que levou uma banana lá, que falou que o Palmeiras estava se apequenando, muitas coisas que o palmeirense tem uma rusga muito grande com São Paulo, tá? Isso para outros torcedores é até difícil de explicar, mas o palmeirense tem isso muito forte, é diferente do que é com o Corinthians, por exemplo. Com o Corinthians muitas vezes é mais gozação, mas com São Paulo muitas vezes é raiva mesmo. O pessoal tem raiva do São Paulo, tem ódio do São Paulo. A gente não pode ignorar esse sentimento do torcedor, tá? Mas, como dirigente, eu acho que é um bom acordo, tá? É um bom acordo. O dirigente não pode levar muito isso ao pé da letra, cortar totalmente relações com
com o rival, o São Paulo. Acho que a gente tem que tentar se unir, os clubes aqui, tentar se unir para engrandecer o futebol. Tá? Eu acho que essa diretoria do São Paulo, esse presidente novo aí, novo entre aspas, tá? Nos últimos 1 ano, 2 anos, não sei, o Casares, ele nunca teve uma polêmica muito grande em relação ao Palmeiras, nunca desrespeitou o Palmeiras, não que eu me lembre. Teve uma polêmica do ano passado, na final do Campeonato Paulista, que o São Paulo não quis jogar no domingo, né, para forçar, para tentar tirar o Allianz Parque do Palmeiras na final, né, por causa de um show. Então teve uma polêmica muito grande, o que reforça que é importante as diretorias terem um diálogo positivo, um diálogo saudável, para não acontecer o que aconteceu na final do Paulista do ano passado. Foi uma situação chata, insuportável, dos dois clubes brigando para ver que dia que ia ser o jogo, o Palmeiras tentando ser no domingo, o São Paulo querendo que seja no sábado, ou algo do tipo, ou foi ao contrário, mas o São Paulo brigando para a data ser mais difícil para o Palmeiras ter o Allianz Parque disponível. Então foi uma polêmica besta, boba, que mostra que é muito negativa essa relação quando os dirigentes não sabem conversar. Então, quando os dirigentes sentam e conversam como adultos, como gente educada, gente política, assim, digamos, sabem fazer política, né? A boa política, digamos assim, é positivo. Tá? Então eu não vejo como negativo lá do São Paulo poder jogar no Allianz Parque, ter essa relação. Eu acho que essa diretoria do São Paulo não essa última, essa de agora, né, não demonstrou nenhum tipo de desrespeito ao Palmeiras. Obviamente, outras no passado tentaram ou prejudicaram, chegaram a prejudicar muito o Palmeiras, mas a gente tem que saber separar um pouco as coisas enquanto dirigente, enquanto presidente de clube, tá bom? Então, torcedor, continuar com ódio, continuar com raiva, beleza, normal. Mas o presidente ele tem que ser racional, ele tem que pensar no que é o melhor para o clube. E no melhor para o clube, seja jogar no Morumbi, quando não tiver o Allianz Parque, e ter essa relação mais positiva com seus rivais, é importante. Tá? É importante para engrandecer e tentar fazer o nosso futebol subir de nível. Porque o futebol brasileiro subindo de nível, ele crescendo, para o Palmeiras é melhor também. O Palmeiras é ruim estar num futebol de nível muito baixo. Quanto mais o futebol brasileiro crescer, mais o Palmeiras tem possibilidade de crescer e almejar coisas maiores, tá? E alcançar níveis maiores. Tá? Tem agora o aspecto da segurança pública, que é importante também. O Palmeiras jogar no Morumbi não tem tanto problema, né? Já estamos acostumados aí, as ruas são mais largas, as avenidas são mais largas, o acesso é mais fácil, tem a sede da Independente lá na frente do Morumbi, mas a polícia nesse caso, nesse jogo contra o Santos, ela cercou lá, então não teve problema, até o bar da própria torcida lá vendeu as coisas vendeu lanches, bebidas ali para os torcedores, arrecadou dinheiro com isso, ganharam dinheiro com isso, então foi tranquilo. O aspecto do São Paulo jogar no Allianz Parque é o que me preocupa um pouco mais, tá? Porque o Allianz Parque, as ruas são muito estreitas e, diferente do Morumbi, o Allianz é muito alviverde, tem uma atmosfera muito palmeirense. Então tem muitos bares, tem as sedes de todas as torcidas ali estão nas ruas em volta do Allianz Parque. Então tem muita coisa referente a Palmeiras em volta do estádio. Então é muito mais difícil a polícia cercar tudo que é relacionado ao Palmeiras ali, a torcidas organizadas no Allianz, na Rua Palestra Itália, na Rua Caraibas, entre outras ali, é muito mais difícil do que no Morumbi. No Morumbi é bem mais fácil. Tá? Mas se a polícia garante essa segurança, essa tranquilidade de não haver esse tipo de problema, de depredação, de proteger ali as sedes da torcida, das lojas do Palmeiras, né, que vende coisas do Palmeiras ali, se a polícia garante que consegue proteger o ambiente, eu acho que pode ser positivo. A gente não sabe como que é a relação do São Paulino com o Allianz Parque, é diferente do palmeirense com o Morumbi, né? Como eu falei, o Palmeiras já jogou muito no Morumbi, tem muita história lá, muita história positiva. O São Paulo não, o São Paulo nunca mandou o jogo no Allianz Parque, né? Então é totalmente diferente. Acho que seria mais ou menos como se o Palmeiras jogasse no estádio do Corinthians, não sei. Né? Não sei qual que é a relação que o São Paulino tem com o Palmeiras a esse ponto de jogar no Allianz. Né? Se teria essa coisa de, vamos ver um estádio novo, tudo mais. Acho que
seria positivo até. Acho que o São Paulino iria gostar, iria ser uma experiência positiva. Tá? Pode ser que o São Paulo jogue, vai ter shows do Coldplay aí na semifinal, na data da semifinal do Campeonato Paulista. Então, se o São Paulo não jogar contra o Palmeiras, se o São Paulo jogar contra outro time e for mandante, pode ser que ele mande o jogo no Allianz Parque, porque não vai ter o Morumbi. E aí a gente vai ter essa noção de como vai ser. Mas, resumindo, acho positivo esse acordo. Tá? Eu entendo todo o aspecto de torcedor emocional, de que não gosta do São Paulo, de que odeia o São Paulo, de que não quer ter nenhum tipo de acordo com o São Paulo, das rusgas do passado. É totalmente pertinente, cabe no coração do torcedor. Tá? Mas sobre o aspecto de dirigente, de política entre clubes, eu acho positivo que os clubes se conversem, que os clubes façam acordos, que os clubes tenham uma relação saudável e adulta entre si. Que não, eu já estou cansado, eu acho que cansa muito a todo mundo essas discussões bestas entre os dirigentes de clube. Toda hora é polêmica, se vai jogar em tal lugar, não vai jogar, polêmicas vazias, né? Que é só para jogar para a torcida. Então, quando os clubes resolvem ter uma relação saudável e adulta, eu acho muito positivo e acho que vale o teste. Vamos ver como vai ser. Acho que a primeira experiência do Palmeiras contra o Santos ali no Morumbi foi muito positiva, foi muito boa, e se o São Paulo jogar no Allianz Parque, eu espero que seja positiva, né? Que também não tenha nenhum tipo de problema de depredação ou de qualquer coisa do tipo, e que a gente consiga evoluir o nosso futebol e alcançar níveis, patamares superiores, para o Palmeiras poder crescer ainda mais, para o ambiente do futebol brasileiro poder crescer e os clubes ficarem cada vez maiores. Beleza? Pessoal, é isso. Deixe a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. Tá? Deixem aí, são todas bem-vindas. Concordem ou discordem, são bem-vindos. Deixem a posição de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E se você gostou do vídeo e puder compartilhar para amigos aí ou em redes sociais, sintam-se à vontade, vai me ajudar bastante. Valeu, tamo junto, é nóis, avante palestra.